A história de hoje é sobre uma mulher que já havia enfrentado alguns problemas na vida, viu sua situação se estabilizar por um momento e que em seguida partiu para uma jornada misteriosa, deixando para trás pistas bizarras e arrepiantes. Um rastro que ainda hoje deixa mais dúvidas do que respostas. Hoje vamos conhecer o caso do estranho desaparecimento de Diane Algate. Diane Louise Algate nasceu em 1958 e já tinha sofrido com alguns momentos bastante difíceis na vida antes dos estranhos e macabros eventos que estavam se aproximando. Na década de 1980, ela já era mãe, quando aos 30 anos foi diagnosticada com um transtorno bipolar grave, uma doença mental que causa mudança de humor repentina, que causou vários problemas em seu convívio social e, para piorar as coisas, ela acabava por muitas vezes esquecendo de tomar a sua medicação, o que acabou por consequência fazendo com que durante esses anos ela fosse presa inúmeras vezes por agir descontroladamente nas ruas. O seu casamento foi afetado e acabou algum tempo depois. Ela acabou inclusive perdendo até a custódia dos seus 3 filhos e ainda começou a abusar do uso de álcool e começou a usar drogas. Ela chegou a ser internada em clínicas algumas vezes ao longo dos anos e ela finalmente encontrou a aparente paz quando ela foi morar com a sua irmã Deborah na cidade de Hudson, na Flórida. Isso a cerca de 32 quilômetros mais ou menos da cidade onde ela morava, que era Odessa. Mas assim como o temperamento de Diane, a sua tranquilidade também era bastante instável. Só que dessa vez, toda aquela normalidade que ela parecia ter encontrado acabaria por tomar um rumo direto para algo misterioso. Em 10 de abril de 1998, Diane deixou sua casa por volta das 11 horas da manhã, sem dizer para onde estava indo. Nessa data, ela parecia bem-humorada, inclusive nos dias anteriores também, e não havia nada que indicasse que algo estava errado. Mas, naquele dia, ela acabou não voltando para casa. Ninguém fazia ideia para onde ela tinha ido. A sua irmã, sabendo que ela poderia talvez ter sofrido alguma alteração de humor, decidiu procurá-la, já que ela poderia ter se metido mais uma vez em alguma confusão com alguém, ou até mesmo ter sido presa por mais uma vez ter ficado agressiva ou descontrolada nas ruas. Algo assim. Contudo, procurando em lugares que possivelmente ela estaria, lugares que eram habituais, que ela costumava ir em passeios ou encontrar alguns amigos ou conhecidos, ela não estava. Durante essa busca, algumas testemunhas alegaram tê-la visto e pelo horário que informaram, não foi muito tempo depois que ela tinha saído de casa. Um barman de um lugar chamado Hayloft Tavern, próximo a uma rodovia, relatou que ela apareceu por lá e acabou tomando alguns drinks. Ela estaria sozinha e ele disse que ele parou de servi-la depois que ela começou a agir estranhamente quando estava bêbada, aparentemente sem controle, e ficava andando em círculos. Houve também um relato de um motorista que passava pela localidade, que disse que a viu caminhando para o norte na Rota 19 dos Estados Unidos, mais tarde no mesmo dia. Porém, mesmo com essas informações, Diane não foi encontrada e a busca por ela continuava, já com autoridades a tratando como desaparecida. Quando foi em 14 de abril, 4 dias depois, uma garçonete disse que tinha visto uma mulher almoçando em um hotel chamado Hotel Gulf. Essa mulher se parecia muito com Diane e, até onde todos sabem, essa seria a última vez que alguém relatou tê-la visto viva ou tê-la visto. Isso considerando que essa mulher, que não foi confirmado que era ela, fosse ela. Mesmo com a procura em curso durante um tempo, nenhuma nova informação apareceu, até que algumas pistas sinistras começaram a surgir aos poucos, dando a entender que algo muito ruim teria acontecido. Na mesma noite do último avistamento conhecido de Diane Algate, a sua mãe, uma mulher que se chama Mildred, chegou em casa e encontrou uma mensagem de voz chocante na sua secretária
secretária eletrônica. O som gravado na mensagem era bastante perturbador, com barulhos que sugeriam que alguém estava se debatendo ou lutando. Não se tem como saber se era uma ou mais pessoas, mas ao fundo podia-se ouvir algumas vozes e inclusive a voz de Diane claramente gritando por socorro. E ela dizia, além de socorro, deixe-me sair. Em seguida pôde-se ouvir uma voz um pouco mais grossa dizendo: ei, me entregue isso, antes do telefone ser desligado. De acordo com o registro que ficou na secretária eletrônica, quem fez o telefonema estaria usando um telefone cujo número era de propriedade de um lugar chamado Starlight, que ficava em Odessa, mas várias chamadas foram feitas de volta para aquele número e nenhuma delas foi atendida. Estranhamente, quando as autoridades investigaram essa pista, eles não encontraram nenhum negócio, nenhum estabelecimento chamado Starlight em Odessa, embora houvessem 6 estabelecimentos com esse nome em um raio de 70 quilômetros. Mas eles também foram verificados e os detetives que trabalhavam no caso não conseguiram rastrear de onde exatamente aquela chamada tinha vindo. Essa seria a última pista durante mais algum tempo, até que dias depois, uma mulher que fazia Cooper na região acabou se deparando com uma coisa assustadora e mórbida. Ela encontrou um dedo decepado caído num chão de terra, em meia sujeira, ao lado de uma estrada. Num primeiro momento, a mulher deixou aquilo lá e saiu assustada pelo que ela viu. Ela foi para casa e contou pro seu namorado o que tinha visto, e só no dia seguinte o namorado dela voltou lá para ver se o tal dedo estaria por lá, se era de verdade. Quando constatou isso, ele acabou chamando a polícia, que recolheu aquele dedo e conseguiu descobrir inicialmente apenas que era o dedo médio direito de uma mulher. Posteriormente, com a análise de impressões digitais, revelou-se que aquele dedo, que pertencia a uma mulher, era de Diane Algat. Houve uma busca imediata por qualquer outra parte do corpo dela nas proximidades, mas nada foi encontrado. Apenas aquele dedo médio que aparentemente havia sido deixado ou jogado lá por razões desconhecidas. Essa não foi a única descoberta estranha. Outras, bastante macabras, continuaram mais ou menos 2 semanas depois, quando um saco plástico cheio de roupas pertencentes a Diane foi encontrado escondido num freezer que ficava ao ar livre próximo a uma loja de conveniência em Odessa. As roupas pareciam estar cuidadosamente dobradas dentro de um saco plástico a pouco mais de 1,5 km da casa onde Diane morava, e como esse saco foi colocado lá, ninguém fazia ideia. E essa novamente foi uma descoberta para esse caso durante algum tempo, onde não se teve mais nenhuma informação. A investigação acabou chegando então a um beco sem fim, pelo menos durante 2 anos. Até que no ano 2000, a namorada de um irmão da Diane faria uma nova horripilante descoberta. Em outra loja de conveniência em Pasco, na Flórida, ela encontrou dentro de um freezer um saco do tipo Ziploc, onde estava escrito a palavra Diane rabiscada sobre ele, e que dentro tinha um batom rosa, um delineador, um tubo de pasta de dente e um frasco de perfume. Não foi possível determinar por exames se esses objetos pertenciam a Diane, mas a sua mãe disse que eram dela sim, e isso foi visto então como uma nova pista. No entanto, por que esses itens foram deixados em um freezer, como as roupas anteriormente, e por que ninguém os encontrou durante 2 anos? Mais uma vez, ninguém sabia quando eles foram colocados lá e quem tinha colocado, e para algumas pareceu muito estranho que essa descoberta tivesse sido feita pela namorada de um irmão da Diane. Suspeitaram então do envolvimento de parentes na história, mas eles nunca foram investigados como pessoas de interesse pela polícia, que disse que tinha por que acreditar que a família não tinha nenhum envolvimento. Eles disseram que se houvesse envolvimento da família, eles já teriam descoberto logo no início, com as investigações mais aprofundadas, assim que a história do desaparecimento começou. Pouco tempo depois, outra testemunha fez um relato tardio à polícia, dizendo que Diane esteve num motel chamado Coral Sands, na região de Maryland Avenue, no dia em que a mãe dela recebeu aquela mensagem sinistra na secretária eletrônica. E a polícia foi então investigar isso e acabou descobrindo que o dono desse motel era um homem chamado Gary Robert Evers. Ele já havia sido acusado de matar alguém após uma discussão.
e baseado nessas informações, ele se tornou suspeito de ter algum envolvimento no caso. No entanto, nunca houve qualquer evidência que o ligasse a tudo isso e ele nunca chegou a ser acusado de nada relacionado ao desaparecimento de Diane. Nenhuma outra pista apareceu desde então e nenhum novo suspeito foi apontado e o caso permanece parado durante anos, sem respostas sobre o que teria acontecido com Diane Algar. Foi constatado que ela tinha sido liberada de cuidados psiquiátricos apenas 2 semanas antes de desaparecer, não estava tomando nenhuma medicação no dia do desaparecimento, por ela ser uma mulher seriamente perturbada mentalmente, que não estava tomando mais medicamentos. Trabalhou-se também com a possibilidade de que ela teria sofrido algum surto que poderia levá-la a fugir. No entanto, como isso se encaixa com o dedo decepado e as roupas e outros pertences pessoais encontrados? Por que estariam de forma que parecesse que fossem intencionalmente colocados lá? Quem fez isso e por quê? Outra ideia que se leva em conta é que ela foi sequestrada, já que quem a conhecia diz que a Diane confiava muito em pessoas que ela mal conhecia. Mas mesmo que fosse esse o caso, de alguém que quisesse matá-la por algum motivo torpe, por que deixar um dedo e as coisas dela para serem encontrados? E também em nenhum momento foi solicitado nenhum resgate. Ninguém realmente sabe o que aconteceu e as pistas e peças do quebra-cabeça nunca se encaixaram totalmente. No final, ficamos apenas com um bizarro caso de desaparecimento circundado por pistas misteriosas que tornam tudo uma história completamente estranha e sem solução ao longo de mais de 20 anos. E até o momento, nada mais se sabe. Comenta aqui embaixo se você conhecia essa história e qual a sua teoria para tentar explicar o que aconteceu. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.